Capítulo 1112, O Poder por Trás do Trono. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. A verdade agora está clara. Sinto-me extremamente arrependido por tudo o que ocorreu, mas o Bai Mijil já foi punido por suas ações. Informarei toda a seita sobre esse assunto e que sirva de aviso aos discípulos. Resumiu Xiao Aotia. Esse tipo de escândalo iria envergonhar severamente a família Bai e arruinar sua reputação. No entanto, Xiao Aotia não estava fazendo isso para atacar a família Bai. Em vez disso, o fato de Li Ming matar Bai Mijil era conhecido pelos discípulos de núcleo. Agora, os discípulos abaixo deles provavelmente já sabiam e precisavam-se de respostas quanto a este assunto. Os lábios de Bai Shi tremeram quando ele ouviu Xiao Aotia. Ele permaneceu em silêncio por todo o tempo. Hoje foi realmente um pesadelo transformado em realidade. Ele se virou e de repente olhou para Mu Shuitia. Você, quem é você? Por que você apareceu no Palácio Serenó? Quando Bai Shi falou, o olhar de todos se voltou para Mu Shuitia. Eles também queriam saber quem ela era. Mu Shuitia estava em cima de panos feitos de seda com a cor do arco-íris, todo o corpo vestido de branco. Seus dedos se uniram e ela formou diversos selos. No espaço e no tempo dentro deste local, grandes runas começaram a aparecer de todas as partes, flutuando no espaço ao redor. Então, os altos cumes das montanhas que esses anciãos estavam em pé começaram a tremer e todos eles afundaram na terra. Todos desceram até o chão. Essa cena fez com que todos os anciãos ficassem chocados. Mu Shuitia não dependia de sua própria força bruta para achatar os picos de terra das montanhas, mas sim operava as formações do Palácio Serenó. O próprio Palácio Serenó era um artefato espiritual de alto nível. Era ofensivo e defensivo, uma fortaleza de guerra natural que resistiu ao mundo. Se a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao estava relacionada ao destino da Ilha Serená, então o Palácio Serenó era a base com a qual a Ilha Serená foi capaz de permanecer como uma seita. Se a Ilha Serenó não tivesse a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao, eles teriam apenas menos recursos e seriam prejudicados em seu futuro desenvolvimento, tornando impossível que eles se tornassem uma terra santa. Mas sem o Palácio Serenó, o poder defensivo da Ilha Serená despencaria para um nível muito mais baixo. Neste momento, se a Montanha da Alma Estilhaçada e o clã do Osso Oculto juntassem forças e atacassem Ilha Serená, então Ilha Serená poderia ser totalmente destruída. Não apenas isso, mas os profundos locais com tempo e espaço diferente no Palácio Serenó eram os melhores lugares para se cultivar em toda a Ilha Serená. Todos os anciãos da Ilha Serená e seus discípulos diretos mais notáveis entravam em reclusão neste local. Se eles não tivessem o Palácio Serenó, então as perdas para o Ilha Serená seriam ainda maiores do que perder a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. Era também por esta razão que desde os tempos antigos, apenas o mestre da ilha era capaz de operar as runas do Palácio Serenó. Mas agora, essa misteriosa mulher também era capaz de controlar as formações do Palácio Serenó. Como os anciãos poderiam não se surpreender? Como você pode controlar o Palácio Serenó? Bai Shi gritou, sua expressão igual à de alguém que viu um fantasma. Mu Shuitia olhou levemente para Bai Shi e disse, o Palácio Serenó é o meu artefato espiritual para começo de história. Coloquei na Ilha Serená para servir de base para que continuassem como uma seita. No entanto, o domínio absoluto do Palácio Serenó sempre permaneceu em minhas mãos. Todos os mestres da ilha só foram autorizados a usá-lo. O quê? Bai Shi estava completamente desnorteado. Esta mulher misteriosa realmente controlava o Palácio Serenó. Era preciso saber que esses anciãos geralmente cultivavam nas profundezas do Palácio Serenó. Com a força aterrorizante dessa misteriosa mulher, isso significava que ela controlou as vidas dos anciãos da Ilha Serená em todos os momentos e também tinha o próprio destino da Ilha Serená ao seu alcance. De repente, Bai Shi lembrou que 10.000 anos atrás, porque a informação da árvore frutífera das 10 rupturas do Dao havia sido revelada, isso fez com que uma grande influência liderasse uma invasão à Ilha Serená, na esperança de capturar a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. No final, quando a Ilha Serená quase não conseguia continuar resistindo, uma misteriosa pessoa apareceu.
Essa pessoa misteriosa havia administrado o Palácio Serenó com força aproximada de um Lorde Absoluto e no final seus inimigos foram forçados a recuar. Depois disso, a Ilha Serena experimentou milhares de anos de paz e sua seita também se expandiu rapidamente em tamanho e poder. Lentamente, a Ilha Serena ganhou a força para se manter forte no mundo e ganhou as qualificações de uma seita que era capaz de se defender. Enquanto Baishi pensava nisso agora, ele percebeu que a razão pela qual a aura da misteriosa mulher era familiar para ele isso era porque ela era a mesma aura daquela pessoa misteriosa de 10.000 anos atrás. Há 10.000 anos, você se mudou para ajudar a gerenciar as formações de matriz do Palácio Serenó e forçar o recuo da seita dos 7 elementos. E a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao também foi deixada aqui por você. Baishi de repente pensou. Era altamente provável que a pessoa que apoiava Li Ming por trás fosse essa mulher misteriosa. Você pode dizer isso? Mu Shuitian disse. Então este é o caso. Não é de admirar, não é de admirar, eu fui realmente ridículo. Baishi sacudiu a cabeça, o rosto inchado devido à vergonha. Já que você sempre esteve controlando o artefato espiritual Palácio Serenó e também possui uma força esmagadora, isso é o mesmo que toda a Ilha Serena nunca deixando seu domínio. Se isso é verdade, então por que não tirar diretamente a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao? Nenhum de nós seria capaz de resistir a você. Mu Shuitian disse, porque eu deveria discutir com você as decisões que eu tomo. No fim das contas, a razão pela qual Mu Shuitian tinha se escondido nas sombras durante todos esses anos e fez com que outros criassem a força principal da Ilha Serena era por causa de quão sensível era seu status. Era fácil para ela atrair a atenção dos outros se ela aparecesse. Afinal de contas, mesmo em todo o reino dos deuses, uma potência a meio passo do reino Lorde Absoluto não era tão comum como um repolho que poderia ser encontrado em qualquer lugar. Se alguém aparecesse de repente, alguns milhares de anos de sigilo seriam possíveis. Mas, se ela tivesse permanecido em público por 50.000 anos, então era possível que Tian Mingzi tivesse percebido que era ela e assim trouxesse a aniquilação total da Ilha Serena. Nesse tipo de situação, se esconder pacientemente e parecer comum era a melhor decisão. Mas agora Mu Shuitian realmente apareceu na frente de todos e começou a controlar pessoalmente a própria Ilha Serena. Isso simbolizava que o momento para a verdadeira batalha havia começado. Isso significava que Mu Shuitian finalmente começaria a verdadeira reconstrução da Terra Sagrada das Plumas Verdes e também começaria os planos para combater Tian Mingzi. O aparecimento de Li Ming foi claramente o ímpeto que causou a aparição de Mu Shuitian e fez com que ela finalmente exercesse seu poder sobre a Ilha Serena. Desde o início, Mu Shuitian estava apenas observando Li Ming. Finalmente, depois de tudo isso, Mu Shuitian aprovou Li Ming nas profundezas de seu coração. Mesmo se ela tivesse que descartar todos os presentes da Ilha Serena para erguer Li Ming, ela ainda faria isso. Ela acreditava que dentro de algumas centenas de anos ou alguns milhares de anos, Li Ming teria a capacidade de ajudá-la a reformar a Terra Sagrada das Plumas Verdes. Mu Shuitian disse, eu sei que a minha aparição aqui hoje causou suspeitas e rejeição em suas mentes. Mas, por causa da minha força e porque sou eu quem realmente controla o Palácio Serenó, nenhum de vocês ousará me desobedecer. Mesmo assim, vocês vão resistir a mim em seus corações de todas as formas. Enquanto Mu Shuitian falava, seus olhos penetrantes e ferozes varriam todos os presentes. Todos os anciãos sentiram como se estivessem nus e eram incapazes de encará-la. Mu Shuitian permitiu que a Ilha Serena crescesse livremente por 50.000 anos. Quanto a todas as antigas e poderosas potências da Ilha Serena, ninguém jamais descobriu a existência de Mu Shuitian além dos mestres da ilha. Agora que ela apareceu repentinamente e anunciou que ela era a verdadeira mestra nas sombras da Ilha Serena, isso certamente faria as figuras de alto nível da Ilha Serena resistirem a ela. Esse tipo de sentimento era como se um mortal tivesse cuidadosamente criado e cultivado suas árvores frutíferas e, justamente quando as árvores deram frutos comestíveis, o mestre secreto do pomar apareceu de repente.
Esse mestre secreto poderia permitir que você comesse as frutas, mas ele também poderia tomar posse do pomar e lhe negar acesso às árvores. Neste momento, era normal que alguém se sentisse desconfortável com esta situação. Mushu Itian disse: eu posso entender se todos vocês têm em seus pensamentos resistir a mim. Isso é porque vocês não me entendem e também porque vocês não entendem a história da Ilha Serenã. Em suas crenças, se há um dia em que a Ilha Serenã poderia se transformar em uma terra santa de 9º grau, então essa seria sua maior glória. E uma terra santa de 9º grau é também o objetivo final que está no coração de muitos de vocês. Mas, a meu ver, mesmo que a Ilha Serenã se torne uma terra santa de 9º grau, ela ainda estará entre as terras santas de 9º grau mais fracas por um longo tempo. Se este tipo de Ilha Serenã fosse colocado em todo o reino dos deuses, não seria mais do que uma pequena e insignificante seita. Se a Ilha Serenã fosse uma terra santa de 9º grau, então, em todos os grandes mundos do reino dos deuses, existe pelo menos 100, se não muito mais, seitas do mesmo nível. E isso não inclui as seitas ocultas espalhadas por toda parte. Existem até mesmo as inúmeras seitas que existem nos mundos intermediários e nos pequenos mundos. Colocada entre tudo isso, a Ilha Serenã é apenas uma gota de água no oceano. Se esse é realmente o seu objetivo final, então suas conquistas também estarão limitadas a isso. Eu posso simplesmente chamar todos vocês de pouco visionários. Enquanto Mushu Itian falava, muitos dos anciãos franziram as sobrancelhas. O que Mushu Itian disse era verdade, mas também era de conhecimento comum. Não havia ninguém presente que não soubesse quão terrivelmente amplo e ilimitado era o reino dos deuses. Eles estavam bem conscientes do vasto reino dos deuses e quão assustadoras eram as verdadeiras seitas superiores. Mas, para a Ilha Serenã tornar-se uma tal seita era simplesmente um sonho. Na Ilha Serenã, uma potência reino Lorde Divino era um ancião. Mas naquelas seitas maiores, uma potência do reino Lorde Sagrado era um ancião. Mushu Itian poderia naturalmente ver o que esses anciãos estavam pensando. Ela disse lentamente: todos vocês provavelmente pensam que o que eu falo é uma bobagem e um papo furado, nada mais do que uma fantasia improvável que nunca ocorrerá. Mas e se eu lhes dissesse que o antecessor da Ilha Serenã era uma terra santa com o poder de um Lorde absoluto? Você ainda pensaria o mesmo?